Muito boa tarde. Consintam Vossas Excelências que a todos cumprimento na pessoa ilustre e amiga do nosso Reverendo Padre Manuel Francisco Borges, primeiro de todos, Santuário Santíssimo Milagre de Santarém, e homem que, nesta jornada de hoje, vê ser feita uma quarta parte da justiça pelo mérito que tem ao longo da sua vida. Muito me desvanece o convite feito pelo Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues para usar a palavra neste momento que tem significado para toda a comunidade escalaritana e particularmente também para mim, que será a voz simples de um homem que constitui o testemunho da homenagem que deve prestar-se a quem tanto se doa de si próprio na partilha do bem pelos outros. Consinto-me igualmente que faça uma referência ao Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues, homem da nossa cidade, a quem tanto vamos ficando devendo pelo labor qualificado que tem feito nas suas investigações históricas e também na bibliografia que nos vai lagando para nos ficarmos a conhecer a todos um pouco mais e melhor, através dos seus estudos, através de todo aquele que tem sido o seu labor na área académica, na área da cultura e também na qualificada gestão que tem dado ao Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Seria impossível encontrar melhor gestor de um acervo, de um património tão vasto como aquele. Bem-aja por isso também, Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues. O Sr. Padre Borges, o conceito que doravante trata de si, que é como nos tratamos no dia-a-dia do nosso relacionamento, é um homem extraordinário que merece, efetivamente, todo o tipo de justiças que lhe possamos fazer. Porque dentro da sua grandeza nunca deixou de ser um homem simples. Porque as pessoas simples são as mais puras, são as melhores, são as mais sinceras. São aqueles que não necessitam de qualquer revestimento, não necessitam de qualquer cosmética para se afirmarem como são, de alma e coração. E naturalmente que, quando se fala no Padre Borges, temos que distinguir duas coisas que não são distinguíveis nem separáveis, são antes complementares entre si, o homem e a obra. Bem se poderia dizer, a propósito do Sr. Padre Borges, que ele é a essência do ser. Por aquilo que representa os seus valores humanos, de respeito, de partilha, de dar, de generosidade, de atenção, de tolerância. Encontramos todo o tipo de qualificativos e atributos para adjetivar a trajetória que o Sr. Padre Borges tem feito ao longo da sua vida, desde o fausto dia 8 de maio de 1931 até saberá Deus quando, mas daqui por muito tempo. Porque homens como o Sr. Padre Borges são homens que fazem falta. É certo que, como diria o poeta, o Sr. Padre Borges já se libertou da lei da morte e do esquecimento. Também é a sua obra e tão grata é a sua alma, o seu testemunho. Por isso mesmo, esta homenagem, esta evocação, a exaltação dos seus valores em livro, ficará a perpetuar para todo sempre a esteira da sua trajetória. E mais, à medida que se vão descrevendo os factos que fazem parte da sua história pessoal, história coletiva, estão também a anunciar-se um conjunto de valores que são seguramente aqueles que hão de servir de lição para todos nós. Nós aprendemos com aquilo que vimos fazer aos outros. E, naturalmente, que esta é uma escola de vida que não carece de graus académicos, carece tão apenas de boa formação moral e cívica, de respeito pelo outro e de vontade de fazer mais e melhor. Eu, naturalmente, que não me incumbi, nem teria condições para o fazer, de traçar a biografia do Sr. Padre Borges. Essa, de forma eloquente, sublime, sábia e rigorosa, foi assumida pelo Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues e há de constituir o deleite para todos nós ao lermos este magnífico livro, pelo qual eu cumprimento também as entidades que se envolveram no seu apoio, na sua edição. Eu queria tão somente dizer, a propósito
tenho um maior respeito pela sua obra e consigo encontrar um conjunto de atributos que efetivamente constituíram e ao constituir no futuro ainda a base daquele que tem sido o seu notável desempenho. Desde cedo, desde criança, o Sr. Padre Borges assumiu-se como um homem de devoção. Acreditou na fé de Deus, quis dar-lhe corpo, quis dar-lhe substância e matéria, e toda a sua vida foi dedicada a cumprir essa devoção inicial, a cumprir esse desígnio divino, naturalmente que tem inspirado em todas as horas, nas felizes, noutras difíceis, muita ansiedade, muita preocupação, mas naturalmente assumidas sempre com a expectativa de que, crendo naquele que é o seu objetivo pessoal, acreditando no dom que recebeu de Deus, naturalmente consegue ir vencendo as batalhas, superando todas as dificuldades que foi encontrando pelo seu caminho. E todos sabemos que, de facto, têm sido tantas. Mas o caminho fácil não torna os homens mais fortes. Antes, pelo contrário, fragilizam-os. As dificuldades é que, de facto, desafiam aqueles que têm competência e capacidade para fazer mais e melhor. E nisso, o Sr. Padre Borges tem sido um exemplo. Porque nunca houve até hoje, e não haverá no futuro, dificuldades que metam medo. Não sabe conviver com outra coisa que não sejam as dificuldades. Daí assumir e propor-se a si próprio tantos e tão vários desafios para depois, para mérito da comunidade que é destinatária do seu labor, poder ter a satisfação de os ter vencido. Isso faz com convicção. Porque o Sr. Padre Borges acredita naquilo que quer fazer e por isso faz. São naturalmente desígnios que o próprio se impôs com muito empenho e com um inexcedível dinamismo. O empenho de quem pensa que está a fazer o bem para os outros. E quando efetivamente se envolve nesses projetos, está efetivamente a trabalhar, não para si próprio, mas a trabalhar para o coletivo. O dar-se aos outros. E isso depois, porque as obras têm sido tantas, tão vastas e profundas, exige um notável dinamismo. Esse dinamismo tem sido a marca d'água da atividade do Sr. Padre Borges. Em nenhum momento encontrei que não estivesse envolvido num qualquer projeto. E não eram projetos pessoais, eram projetos coletivos, para a comunidade, para os outros, para aqueles que mais precisam, mas também para aqueles que não precisando, são beneficiários justamente da mesma ação do Sr. Padre Borges. E aqui também se define a grandeza. É que para o Sr. Padre Borges nunca houve ricos e pobres, homens e mulheres, velhos e novos. Olha a comunidade por inteiro, porque todos nós somos membros da mesma comunidade. E o olhar do Sr. Padre Borges, que é o olhar da Igreja, a todos atende da mesma maneira. É efetivamente também aqui um autêntico paradigma de um homem de fé, de um homem de religião, que não faz separações. Isto é evidente que põe à vista alguns dos atributos que permitiram ao Sr. Padre Borges fazer uma obra tão profunda como aquela que todos nós conhecemos. Desde o Centro Social e Territorial, desde o Largo do Gaudí, às polivalências, no sentido mesmo, destas estruturas, ao trabalho que tem feito no restauro de obras entre as quais esta aqui nos encontramos, ao conseguir a consagração do Santuário da Santíssima Milagre, ao lutar com todas as suas forças, infelizmente que ainda tem mais para lutar, porque essa ainda não venceu, mas acredito que o tempo dá-lhe a justiça, de beneficiar o acesso ao santuário para todos os turistas nacionais e estrangeiros que aqui visitam e que de facto não têm as condições que deveriam ter para honrar Santarém e para poderem também beneficiar Santarém. É uma luta que de facto o Sr. Padre Borges trava há muito tempo. Eu espero que efetivamente o Senhor consiga tréguas. Não é pela sua desistência, porque o Senhor não é dos que desistem, mas é por ter justamente consagrada essa obra que é o seu interesse no serviço de todos, Santarém, da Igreja, do Santuário do Milagre. Todo este trabalho, toda esta obra só tem sido possível através de dois vetores que se somam aos anteriores, que são da formação cívica e moral da pessoa. São estes dados, estes atributos que informam a pessoa, que é o Sr. Manuel Francisco Borges, que é padre de profissão e de convicção, mas que é sobretudo um homem de causas que se entrega ao espírito coletivo. Há duas vertentes que são fundamentais em toda esta obra. A
competência. Porque quem não tem competência não pode fazer obra. Ainda que queira, ainda que goste, ainda que esteja motivado, se a competência não for um dos seus argumentos, naturalmente que a obra não se pode consagrar. E o Sr. Padre Borges tem dado nota de uma competência extraordinária e também de uma incomparável lucidez. É que em todos os momentos o Sr. Padre Borges nunca confundiu o sonho com a realidade. O sonho é aquilo que o anima, é aquilo que o projeta para mais além, é aquilo que o faz medir o espaço para dar passos mais longos. A lucidez é aquilo que permite realizar o que é efetivamente realizável em cada tempo. Não é que o sonho, por ser mais vasto, não se consiga alcançar no seu todo, mas não só de uma vez, por etapas, por partes, assim como foi construído o Centro Social Interparoquial, hoje uma Valência, no outro dia outra, acrescentando depois mais uma, e assim, quase constituindo um edifício por grandes andares, foi fazendo piso a piso para que a estrutura fosse consolidada e o edifício não ameaçasse ruína. Mas em tudo isto, há um princípio que, de facto, muitas vezes se supõe que não é também um atributo das pessoas religiosas, mas que faz parte de toda a gente que tem no seu mundo a função de gerir, que é gerir. É que, de facto, a gestão obriga a fazer opções. Hoje obriga a definir estratégias, obriga a encontrar equipas. E foi todo este princípio de boa gestão que o Sr. Padre Borges soube também travar ao longo do seu caminho para poder fazer efetivamente esta trajetória que tem vindo a desenvolver. Eu, naturalmente, o meu tempo de antena está a acabar-se, felizmente para vós, mas quero terminar dizendo uma coisa. O Sr. Padre Borges, entre os múltiplos exemplos que nos lega, deixa-nos mais uma lição. Quando se quer, quando se pode, quando se sabe, do pouco ou do quase nada, faz muito. Quando faltam esses argumentos, pode haver muito e não se faz nada. Bem-aja, Padre. Diria na minha aldeia, não posso esquecer, quando havia gratidão pela missão, expressava-se bem-aja. Eu tenho que dizer bem-aja, Sr. Reitor do Santuário Santíssimo Milagre, por esta oportunidade. Tenho que dizer bem-aja também pela oportunidade que deu desta forma como fez a abertura da música que eu ouvi do Sr. Miguel. Muito obrigado. Também ainda, Sr. Juiz da Real Irmandade, disse palavras muito agradeço e volto a dizer bem-aja também ao professor, ou seja, ao todo grande Muziger, doutor Muziger, eu quero dizer o seguinte: bem-aja pelas suas palavras, já me vai habituando à sua forma de trabalhar e, por outro lado, diz às coisas, diz aquilo que eu ainda não sinto interesse, mas fico altamente gratamente melhorado. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Sr. Dr. António Pinto Correia, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Sr. Dr. Ricardo Gonçalves, excelentíssimos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Santarém, excelentíssimo Sr. Presidente da União de Freguesias de Santarém, Carlos António Barçal, excelentíssimo Sr. Reitor do Santuário do Santíssimo Milagre, excelentíssimo Sr. Comandante da GNR, excelentíssimo Sr. Cônsul Honorário do Viseu, Dr. Joaquim Adriano Borges Castanho, excelentíssimo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, Sr. Engenheiro Mar Augusto Corona Henriques Rebelo, excelentíssimo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia da ASNAG, Engenheiro João Vicente Saldanha Oliveira e Sousa, Marquês do Maior, excelentíssimo Sr. Mestrando, Dr. Rogério António Jesus Mendes, excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Forense Santarém, Juiz de Direito, Dr. António Gaspar, excelentíssimo Sr. Presidente Sra. Presidente da Direção do Conservatório de Música Santarém, Dra. Maria Beatriz, caros confrados, membros do Centro de Investigação
eu provavelmente pensava, a história era uma caminho, assim que deu este resultado. O Sr. Bem-Aja está connosco. Também quero agradecer à comunicação social as atenções feitas no nosso livro, as atenções que sempre explicam e também pela sua presença. Assim, excelentíssimos convidados, bem-ajam pela vossa presença, meus senhores e meus senhores. Aqui estamos a quebrar o silêncio da história, dessa luz sempre exemplar que presta a justiça aos homens, fazendo reconhecer os seus feitos enquanto ajuda a fortalecer a aliança entre o passado e o presente. Contributo para um novo impulso da história de Santarém. É com excruciante alegria que apresento o livro O Primeiro Reitor do Santuário do Santíssimo Milagre, Padre Manuel Francisco Borges, da história de Santarém. No feito, quantas figuras verdadeiramente excepcionais a erguer esta cidade, Santarém, ficaram pelo silêncio dos tempos. E quantos, sem merecimento, tiveram a honra de ficar na história? São muitos. Mais recordamos aqueles que no alto se mistura a admiração, mistério e a referência. Um livro é um objeto nobre. Quem lê um livro toca o alma. Já o padre Antônio Vieira dizia que o livro é mudo, é um mudo que fala, é um surdo que responde, é um cego que guia, é um morto que vive. Os livros voam sem asas, navegam sem velas, percorrem continentes, penetram no mar de contos, esconderijos, em momentos de tristeza, dão aos seus leitores o conforto de uma alegria autêntica por dentro das palavras que, nos sinais gráficos, são o que mais puro e mais alto expõe o espírito humano, a vida, a esperança e o amor. Os livros nascem para serem veículos de ideias e projetos e de produção útil para a compreensão de quem somos. Contributo para a formação do gosto do usufruir, o primado do espírito ao ver o livro. O simples seminarista, Manuel Francisco Borges, fica perante a riqueza dos saberes do Seminário de Santarém em 1943, à luz de um intenso fervor religioso. À vida, assim o seu amor a Santarém completa-se ao longo de 40 anos, como prior de Marvila, reitor do Santuário do Santíssimo Milagre. O presente livro mostra em simultâneo que também as interpretações sobre a obra do primeiro reitor de Santarém, do Santuário do Santíssimo Milagre, Padre Manuel Francisco Borges, não são obrigatoriamente únicas. Estamos perante uma vida sacerdotal e emocionante de um homem incansável, audacioso, destemido, generoso e dotado de um impulso inteligente e orientador. A quantos sinalizou pontos orientadores para o mar da vida, ao abrir portas das igrejas. Consagramos a satisfação com que assistimos a todos os preparativos para a publicação deste livro. Logo inudível entusiasmo do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, Presidente da União de Freguesias de Santarém, Carlos Braçal, o Juiz da Real Irmandade do Santíssimo Milagre, Engenheiro Fernando da Trindade, o empresário Martins, numa expressão de espírito esclarecido, moderno e aberto pela história de Santarém, que há de ser sempre uma ressurreição. Ficou muito claro que este livro foi um desafio e está longe de ser uma história definitiva. Impossível. Haverá outras. Reduziram-se dúvidas. E amanhã, nós, ou outros, farão a correção desta leitura. Direi, o homem, por passando o tempo, continuará a servir, criando e recriando a história, já não é de heróis, de reis e príncipes, mas sobretudo da humanidade. Um livro foi escrito numa perspectiva pessoal, sem qualquer interesse científico. Um livro que se degrada por 200 páginas, páginas de uma vida que sempre discretamente capitulou, distribuída por 7 capítulos. Infância no horizonte do Carvalhal, da Arbeira, a livre escolha, o sonho sem par, o percurso de um homem de espírito, impulsionador de grandes obras, breve síntese histórica de Santarém, aspectos da obra do Padre Manuel Francisco Borges, a história de Santarém,
qualidade e a capacidade do primeiro reitor do Santuário do Santíssimo Hilário, Padre Manuel Francisco Borges, de ver longe, Hilário. Tudo se deve à pureza das intenções e do labor constante, quantas vezes mergulhado no sacrifício. E porque nem tudo o que sinto sei dizer, inclino com respeitosa admiração perante a irmã do Sr. Padre, a Sra. Dona Maria Arminda Borges Cesário, que vem desempenhando um papel estimulante, abnegado junto do seu irmão e que me ajudou a compor um novo olhar sobre a vida do nosso primeiro reitor, Padre Manuel Francisco Borges. Uma palavra de apreço é devida ao Gabinete Técnico e Administrativo, mas também é oportuno agradecer, antes de entrar nos agradecimentos ao Centro de Investigação, é oportuno agradecer a duas figuras notáveis que tanto têm reconhecido a obra do primeiro reitor do Santuário, o Padre Manuel Francisco Borges. Em 2010, o Padre Manuel Francisco Borges recebe das mãos do Presidente da União de Freguesias de Santarém, Carlos Marçal, a medalha de ouro do Prémio de Personalidade Médica. Hoje, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, e o Sr. Presidente da União de Freguesias de Santarém, Carlos Marçal, para perpetuar a memória do primeiro reitor do Santuário, dão o seu nome a uma rua da cidade de Santarém. Claro que guardámos o segredo da rua, guardámos o segredo da rua, não deixámos sequer escapar pelas jornadas, foi apenas divulgar a partir da quarta-feira. Seu Padre Manuel Francisco Borges vai ter uma rua que todos nós ficámos de alma aberta porque gostámos de ver como de facto são reconhecidos aqueles que ajudam a construir Santarém. E como eu disse há pouco, quantos não mereceram para a obra e ficam na história de Santarém. Mas mais, ainda também, há um agradecimento que eu tenho que fazer a todos aqueles que assistam à inauguração da rua, que é assim, a Dona Odete vai ajudar. Provavelmente não posso estar aquele tempo todo disponível para assinar todos os livros, porque eu quero estar a assistir à inauguração da rua. Mas a Sra. Dona Odete sabe perfeitamente, todos aqueles que deixarem ali um livrinho no seu nome, eu farei depois a dedicatória. Não há qualquer problema sobre isso. Mais ainda, há uma falta no livro que eu queria adiantar, que foi todas as fotografias tiveram elas, muitas delas mesmo, não todas, mas muitas, do Sr. João da Trifone, seu auxílio. Não prestei esse agradecimento do livro, ainda que eu fosse prestando constantemente, e agora mais uma vez, nós não vamos esquecer quando devemos dessa sua ajuda para o livro. Mais ainda, no Centro de Investigação, homenagem à doutora Mónica Estrela, mais agradeço à doutora Wanda Marques, o elevado espírito de profissionalismo, colaboração, disponibilidade. Mais é necessário lembrar-nos e também a ajuda do homem da cultura de Santarém, João Cruz, o habitual corretor, revisor dos nossos escritos, está sempre pronto para dar a tabela da grelha aqui ao além. Neste estudo foi sobretudo também marcante o conservo e invocar o rigor do tempo histórico, mas mais uma vez o ponto alto está no ênfase feito pela operação, pelos serviços com que sempre serenos e parciais, com a coragem de dizer o bem e o mal, da Manuela, da mulher e do tudo que é meu filho. Mais ainda, à Manuela, eu quero agradecer este livro, foi iniciado numa altura altamente difícil, muitos trabalhos, e sempre à sua disposição, por sua vez, às vezes se arrastou até de madrugada, e foi ajudando propriamente na tarefa de passar ao computador as minhas fichas. E isso não tem que ser dito que foi uma boa ajuda natural, senão não estava eu agora aqui com algo contentamento no lançamento do nosso livro. Muito obrigado.
O Ivo Loures invoca o primeiro reitor do santuário, no Santíssimo Milagre de Santarém. Nosso querido amigo Padre Borges. O Padre Borges é reitor desde dezembro de 2005 e veio há mais de 40 anos para a cidade de Santarém, para a paróquia de Maravilha, Nossa Senhora de Maravilha. Foi uma existência que frutificou em Santarém, se me é permitido. Não só a sua obra, não só enquanto homem também, mas também tudo o que tem conseguido. Foi o Padre Borges. Eu não vou adiantar muito mais, porque eu e o Presidente Marçal, como já aqui foi dito, ainda hoje vai haver a inauguração da rua. Teremos algumas palavras para dizer lá. Mas o Padre Borges, eu quero dizer uma coisa, conheço a comunidade. Como sabes, conheci o Padre Borges enquanto Presidente da Junta de Freguesia da Azoeira de Baixo. Uma das suas obras também se estendia até essa freguesia, o Largo de Albim, uma obra que acompanhámos e que fez, desde essa altura, a população daquela localidade muito agradece. Depois, enquanto vereador, tive a oportunidade de ver a grandiosa obra que fez em Santarém. E há uma coisa que tenho que dizer. Percebi ao longo desta década que estou na Câmara Municipal de Santarém, é que o Sr. Padre Borges criou raízes muito profundas no coração da nossa cidade. Todos nós gostamos muito, todos nós o admiramos muito. E isso nós não nos podemos esquecer. É das personagens mais infinitas das últimas décadas de Santarém. Tudo o que fez e tudo o que nos deixa. Eu termino com uma frase muito simples que li há pouco tempo do Papa Francisco. Um Papa que merece toda a nossa admiração. E dizia: tem coragem, não tenhas medo de sonhar coisas grandes, para ti, mas especialmente para os outros. Isso foi o que o Padre Borges fez. Sonhou por todos nós, sonhou por Santarém, mas especialmente sonhou por aqueles que mais necessitam. Em nome de Santarém, muito obrigado. Muito obrigado. E agora agradecer a todos que vieram aqui neste dia de festa, neste dia de gratidão, o Sr. Professor, o Sr. Rodrigo, o Sr. Rico, claro que eu vejo a pessoa na humanidade, mas enfim, a sua grande xerocarinha que eu vi, projeto, exatamente, preciso que ele também possa ser considerado o bem que tem feito, pela delicadeza do sentimento, a toda a obra, e exclusivamente aqui, inclusivamente o Santíssimo Milagre de Santarém, as suas esposas e filhos, bem que bem, todos os meus amigos, mulheres, palavras de amigos, mulheres, senhores, enfim, responsáveis pela Real Irmandade do Santíssimo Milagre, os seus filhos da Irmandade, e todos aqueles que, certamente, querem continuar esta obra de delicadeza, de respeito e do amor. É um caminho do coração. E os olhos da fé, o mundo está um pouco perturbado. Mas ainda que é preciso mudar, estão lutar por Deus, não conhecem. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É preciso encontrar um rumo novo para a vida, para a sociedade, para o mundo, para a igreja, para todos nós. O mundo está aqui, e a nossa cidade, com este trabalho que tem, graças a Deus, feito por todos nós, há uma sensibilidade de abertura do nosso coração ao nosso Deus, manifestado em Jesus, caminho, verdade e vida. Eu quero pedir muita desculpa das feitas que vou ter neste momento, mas agradecer de todo o coração as palavras que me têm dirigido, por eles, enfim, uma sensibilidade, de dar graças a Deus, como São Paulo dizia: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Resta-me o Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, olhar com os olhos da fé, do amor, queremos construir, encontrar aqui na comunhão dos santos, a eternidade de Cristo, e esse Deus de bondade, de amor e de misericórdia. Esperamos que a nossa fé nos ajude a contemplar e a ajudar tantos irmãos nossos hoje já sensíveis e outros à procura de algo ou de alguém. E esse é o Deus de misericórdia e de bondade que queremos dar, e graças a Deus que temos feito a nossa cidade, este ambiente de carinho, de afeto e de amor para todos nós, para todos nós, juntos, fizeram que eu não mereço, mas enfim, não é que eu não
nós, com certeza,